Atacante é bem visto pela diretoria do Goiás. No vídeo de hoje quero trazer aqui uma informação, uma sensação dos bastidores do clube, envolvendo, por exemplo, o atacante Eduardo Sacha. Até quando vai o seu contrato lá no Red Bull Bragantino? Ele foi ou não procurado pelo Goiás nos últimos anos? E também sobre essa seca de gols, né, que ficou um período grande sem marcar, acabou sendo decisivo na reta final pelo Red Bull. Da mesma forma, eu quero falar sobre o zagueiro David Braz, o Lucas Adriano revelando uma situação envolvendo um atleta que pode continuar para o ano que vem. E sobre um outro jogador colombiano que foi procurado pelo Goiás também no comecinho da temporada passada. No meu entendimento, pode ser um bom reforço para 2025 também. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca de 12 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Goiás News, e faça a sua aposta também com a SeguroBet. Lá você começa a palpitar a partir de R$ 5 via Pix, sem nenhuma burocracia. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, com todos os jogos já à disposição, por exemplo, na Champions League, né? Ainda já no próximo mês de janeiro, tem o Campeonato Inglês também pegando fogo. Nesta reta final de semana ainda, você encontra com a SeguroBet, o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo ou no QR Code aparecendo logo aqui acima na tela, combinado? Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o zagueiro David Braz e uma declaração recente do Lucas Andrino, diretor de futebol do Goiás, garantindo o seguinte, que o David Braz pode sim continuar para a temporada que vem. O Lucas Andrino colocou o David Braz à disposição para o técnico Jair Ventura para o próximo ano. Em relação ao David Braz, acontece o seguinte, ele tem contrato com o Goiás até dezembro do ano que vem, esse vínculo que já foi firmado assim quando o Braz defendeu, né, assinou com o Goiás lá no começo da Série B, ele até começa bem a segunda divisão, mas acaba caindo demais de rendimento na reta final da temporada. Ele vinha jogando principalmente pelo lado esquerdo, e aí o Lucas Ribeiro acaba tomando aquela condição, né, pelo lado esquerdo do campo, fazendo a dupla com o Messias e não saiu mais. O Lucas Andrino, em entrevista à TV Gazeta, ele afirmou o seguinte, ó, abre aspas, o David Braz tem contrato com o Goiás, é um atleta que pertence ao clube e é um funcionário do clube e vai ter o seu contrato respeitado. Se o Jair Ventura quiser e for utilizar o atleta, o dia a dia vai mostrar. Desde que chegou, o David nunca deixou de trabalhar. Ele tem um bom dia, ele tem um bom dia a dia e é respeitoso ao clube. Foi essa a declaração do Lucas Andrino. O David Braz meio que foi afastado, né, após aquela polêmica envolvendo o jogo da seleção brasileira, junto com o Galhardo, o Luiz Henrique, na época ainda com o Wagner Mancini. Apesar dessas declarações, o que eu posso passar para vocês é que dificilmente o David Braz seguirá no Goiás para o próximo ano, já que o Verdão tem um acerto com o Luiz Felipe, zagueiro ex-Atlético Goianiense Santos. Da mesma forma, tem o Ricardo Silva, ex-América Mineiro contratado. O Messias e o Lucas Ribeiro terão seus contratos prorrogados. Acho que o David Braz acaba perdendo espaço dentro desse time. Lembrando que o Sport foi um clube que procurou o jogador antes dele defender o Goiás, tá? Nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Lembrando, para você fazer a sua aposta é com a SeguroBet. Lá você começa a palpitar a partir de R$ 5 via Pix, sem nenhuma burocracia. O link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, como por exemplo nos jogos do Campeonato Inglês. Nesse próximo meio de semana você pode palpitar por lá. Vitória do Manchester City contra o Aston Villa pagando 2,14 a cada real apostado. Do Newcastle contra o Ipswich Town na cotação de 1,73. Vitória do Arsenal contra o Crystal Palace 1,63. E também o empate entre Tottenham e Liverpool na cotação de 4,30. Por exemplo, nesse bilhete com apostas múltiplas, que é uma possibilidade lá na SeguroBet, está numa odd total de 25,95. Se apostar, por exemplo, R$ 5 nesse bilhete e ele acontecer, pode voltar para você, por exemplo, R$ 129,75. Lembrando, jogue sempre com responsabilidade, é um jogo para você se divertir, colocar mais emoção nos jogos que você acompanha, não só no futebol brasileiro, agora com essa pausa, até os estaduais. Tem os jogos pegando fogo na Inglaterra, na França, Alemanha, Espanha e muito mais. Link da SeguroBet logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo, fechado? Seguindo aqui no nosso vídeo, quero falar sobre o Eduardo Sacha. Você lembra dele? Atacante ex-Goiás, teve sim uma boa passagem entre 2012 e 2013. Na Série A do Brasileirão, por exemplo, lá daquela temporada de 2013, conseguiu ser um dos bons destaques, marcou 10 gols no decorrer do ano, sendo na Série A 4 gols em 16 partidas. Eu particularmente gostava do Eduardo Sacha, mesmo não sendo um jogador brilhante na Série A, não era, por exemplo, o nível, por exemplo, do Walter ou até mesmo do Renan Oliveira,
fez uma boa campanha, o William Matheus, lateral esquerdo, mas foi um jogador que conseguiu contribuir dentro da sua forma. Em relação ao Eduardo Sacha, o que eu tenho de informação para vocês é o seguinte: eu vi alguns torcedores perguntando nas redes sociais se ele pode voltar para o ano que vem. O Eduardo Sacha é um nome que agrada muito, né, aos bastidores do Goiás. É um jogador que basicamente conselheiros, até mesmo o próprio Lucas André, tá? Não tem nenhum pudor em dizer isso. O Lucas André não gosta assim do Eduardo Sacha, mas não teve proposta, tá? Não existe proposta, sondagem, apenas da informação que eu posso repassar para vocês é essa. É um nome que agrada os bastidores do Goiás. O Eduardo Sacha, pela sua passagem aqui no clube e também pela sua carreira construída, de uma maneira geral, é um nome bem quisto na Serrinha, mas é muito difícil ele sair. Ainda mais que o Red Bull Bragantino permaneceu na Série A do Campeonato Brasileiro. E aí para você ver, né, o tanto que hoje é importante no futebol, clubes como o Goiás, por exemplo, tudo bem, o Goiás não tem condição de pagar 20 milhões de volta e trazer o Michael. Não é esse o cenário que eu critico. O que eu critico é o Goiás com aquela pão-duragem de não pagar 1 milhão, 2, 3, 4 milhões de reais. Por exemplo, o Lucas Alter era um jogador que no ano passado o Goiás poderia ter comprado por 4 milhões de reais. Sabe quanto o Eduardo Sacha foi comprado pelo Red Bull Bragantino? 2 milhões de reais, tá? Isso é um salário, o que o Goiás pagou de salário para o Thiago Galhardo nesse ano, acho que deu aí mais ou menos 8, 9 meses, vezes 360, ou seja, mais o 13º, quase 3 milhões e 500 mil reais. Dava para comprar, por exemplo, o Eduardo Sacha e o Paulo Baia juntos. Tá? Então, assim, sem considerar salário, tá? O Eduardo Sacha deve receber pelo menos uns 300, 250 mil reais mensais lá no Red Bull Bragantino. Pode deixar a sua opinião. Na minha, seria sim um excelente reforço para a Série B do ano que vem. Ele que pode fazer essa função como centroavante, acabou vivendo um momento de escassez de gols nesta temporada, mas acabou desencantando na reta final. Marcou 2 contra o Atlético Paranaense, um jogo que basicamente colocou o Red Bull Bragantino na Série A, um também contra o Criciúma, na última rodada, e contra o Cruzeiro. Então um jogador que vinha numa seca de gols, com um tempão sem marcar, e logo na reta final foi decisivo, em pontos que o Red Bull conquistou, contra o São Paulo, Cruzeiro, Atlético Paranaense e Criciúma. Então são essas informações, é um nome muito bem-vindo, né, no Goiás, mas não há, por exemplo, uma movimentação da diretoria para a sua chegada. Não desconfiaria que o Eduardo Sacha retornará para o Goiás nos próximos anos também. E para passar a régua aqui no nosso vídeo, quero falar sobre o Steve Mendonça, um ponta esquerda colombiano, que foi procurado pelo Goiás na temporada passada, ali em meados de março, abril, para a Série A do Campeonato Brasileiro. Foi um nome também especulado na metade do ano, na época ele ainda estava no Santos. O Mendonça, a situação dele hoje é o seguinte: ele está no León, Clube do México, até agora são 13 partidas e 4 gols marcados, vestindo a camisa do clube da América do Norte. O contrato dele por lá vai até junho de 2026 e ele acabou fechando um vínculo em definitivo. No Santos, no Ceará, ele tinha uma média de salário na faixa de 350 mil reais mensais. Deve estar ganhando mais ou menos algo nesse sentido também lá no México. Vive sim uma fase boa, né, as atuações dele no mês de novembro, nos jogos que ele acabou de chegar, né, nas 13 partidas, 12 delas na condição de titular. Não é uma negociação simples, claro que não, mas é um nome que eu colocaria como sugestão. Se não for o Mendonça, claro, é um nome difícil, volto a dizer isso, mas para mim o Goiás precisa de um jogador nesse patamar. Um atleta já experiente, um jogador um pouco mais caro, que tem essa capacidade, por exemplo, de finalização, de definição em direção ao gol e que marque gols, né? Já que, por exemplo, o Wellington não tem essa característica. As negociações com o Wellington e também com o Paulo Baier acabaram esfriando nos últimos dias também. Sobre o Mendonça, a carreira dele aqui no futebol brasileiro já teve sim outras passagens, pelo Corinthians lá em 2015, depois pelo Bahia em 2017, passou também no Ceará entre 2021 e 2022, foi bem na última temporada pelo Vozão, marcando 20 gols em 53 jogos. Pelo Santos do ano passado acabou ficando marcado, né, por conta do rebaixamento, mas não fez um ano ruim não. Ainda na Série A ele marcou 6 gols, mas o salário dele era muito alto para o Santos, né, na Série B do Campeonato Brasileiro. Acabou que teve uma rescisão contratual e o Santos mantendo com 20% dos direitos econômicos do atleta. Aqui está o mapa de movimentação do Mendonça na Série A do ano passado pelo Santos, principalmente na ponta esquerda. Ele até marcou gol, né, contra o Goiás, lá naquele primeiro turno, aquele jogo muito roubado, né, na Vila Belmiro. Marcou 2 gols
naquele dia. E também aqui está o mapa de movimentação hoje do Mendonça no Campeonato Colombiano, um jogador que tem essa característica da trazer, né, do lado direito para a perna canhota e buscar, por exemplo, uma finalização na entrada da grande área. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa a respeito desse jogador e também a sua sugestão para a próxima temporada. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca de 12 mil inscritos, que é a nossa próxima meta por aqui, e faça a sua aposta também com a SeguroBet. Lá você começa a palpitar a partir de R$5 via Pix, sem nenhuma burocracia. O link na descrição e no QR Code aparecendo aqui na tela, tá bom? Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!